presença, o diretor de economia, ele vai explicar um pouco que tem uma diferença na direção, a gente está até brincando em relação a isso aqui. Lourival Batista de Oliveira Júnior, mas você estava falando, você é diretor... Eu estou diretor, não sou diretor. Né? Na verdade, é um cargo que a gente ocupa, estou diretor da Faculdade de Economia, que é um mandato de 4 anos, né? A gente vai renovando, né? Eu estou no segundo mandato agora, estou saindo, né? Daqui a alguns 2 anos. Estou vendo o seu cartão aqui, Confercom. Eu sou conselheiro suplente do Conselho Federal de Economia e do Corecon eu sou conselheiro efetivo, que é o órgão de controle da atividade profissional. Né? Então, todo economista, igual, por exemplo, na medicina, você tem o Conselho Regional de Medicina, nós temos o Conselho Regional de Economia. Então, as atividades profissionais dos economistas são acompanhadas por esse conselho. Nós estamos aqui, pessoal, eu pedi, né, essa possibilidade de conversar com o Lourival, fazer algumas perguntas para ele que a gente fica meio confuso assim. Aí eu selecionei algumas perguntas, ver se ele pode esclarecer um pouco mais. A primeira é até onde influencia na economia global, se pode se dizer assim, fica difícil falar de global, essa crise que a gente vê na Petrobras. Eu acho que normalmente essa crise ela tem que ser olhada sobre muitos ângulos, né? É óbvio, e eu acho que a gente tem que reconhecer a questão de corrupção, os controles, elas afetam qualquer empresa e no caso de uma empresa do porte da Petrobras, ela tem aspectos muito ruins para a sociedade, para a economia como um todo, né? Os riscos, você não sabe exatamente o quanto você pode confiar na questão do balanço, para os acionistas, para o próprio mercado internacional, na medida que a gente tem ações colocadas em bolsas importantes no mercado externo. Só que tem uma coisa que deve ser pesada também, quer dizer, se você olhar um país pequeno que nem a Coreia, e a gente fala assim, quantas multinacionais tem a Coreia? Tem um monte, né? E multinacionais importantes que vão da área de tecnologia, como LG, Samsung, ou na área automobilística, né? Kia, Ásia, então, e o peso dessas empresas são importantes. O Brasil, se você olhar, poucas empresas ditas multinacionais poderiam classificar. Pode falar em Ambev, pode falar em Petrobras, pode falar em Vale do Rio Doce, né? Mas a questão básica, né, para você olhar só 2 exemplos, eu nem estou na área de mineral, né, na extração de recursos naturais. É bem diferente de uma série de empresas que estão ligadas à questão de alta tecnologia, por exemplo, que já dão um diferencial em termos de concorrência. Mas, de qualquer forma, o mercado de petróleo ele é estratégico em termos internacionais. Então, obviamente, uma parte dos problemas da Petrobras está ligada à questão da corrupção, mas também tem as questões do movimento do próprio mercado internacional. O preço do petróleo está sendo mantido baixo, até por questões de ordem política, né? As negociações estão sendo colocadas. Tem a briga dos Estados Unidos com a Rússia, né? Com Putin especificamente, e no qual os Estados Unidos estão fazendo o que pode para manter o menor preço possível, até por uma questão de hegemonia internacional. O fato dos Estados Unidos se aproximarem, por exemplo, agora do Irã, né? Significa o quê? Significa que você pode colocar, e isso ter reflexos de médio prazo, sobre o preço do barril de petróleo, né? Porque o Irã é um produtor que estava com restrições que de repente pode entrar pesado, aumentando a oferta internacional. Para gente que tem uma produção de petróleo baseada em pré-sal, que ainda é uma tecnologia que está sendo desenvolvida, que ainda está sendo explorada, que tem custos de produção muito elevados, pode ser uma coisa que dificulte ou a produção ou a própria viabilidade de produção, que afeta rendimento, afeta preços de ações. Então, é mais um ingrediente que vem a complicar. Do ponto de vista estratégico e do ponto de vista nacional, é fundamental que, por mais que você vá atrás da questão de combate à corrupção e deve ir atrás, mas você deve também manter o quê? A necessidade de manter uma empresa importante como a Petrobras funcionando adequadamente e protegida também de ataques internacionais, porque para os concorrentes não existia a Petrobras, é uma coisa muito interessante também, né? Então, para o resto do mundo, se você pensar em termos de poder econômico. Então, a gente tem uma empresa como a Petrobras, eu acho que ela é uma questão importante em termos de projeto nacional.
Nem todo mundo vai concordar comigo, mas eu tenho muita gente que preferiria estar destruindo tudo, né? Já é outra coisa, né? No caso dos investidores, é um momento propício a comprar ações da Petrobras ou não? Olha, tem mega investidores internacionais que aproveitam essas baixas e compram, tá? A questão de você, se você pensar naquele indivíduo no Brasil que tem poucos recursos, o mercado acionário é um mercado que eu não aconselho de primeira. É um mercado que você tem que conhecer e tem que ter a não ser que você seja jogador, em vez de você jogar no bicho ou no mercado de apostas, você resolva brincar, né, com o teu dinheiro, aí você pode até esperar os preços cada vez se aproximarem mais do zero, e aí você compra para poder ter aqueles ganhos especulativos, né? Só que isso daí envolve um risco elevado. Eu acho que no longuíssimo prazo você tem uma possibilidade de recuperação, mas não espere assim coisas que você possa colocar hoje para daqui 3 meses ter uma valorização, né? Porque o curto prazo ele afeta, né? Você tem dois, como você já levantou na pergunta e eu falei na pergunta anterior, você tem duas coisas complicadas. Os efeitos que tem sobre os preços das ações, essas discussões sobre corrupção, e do outro lado também a própria situação no mercado internacional. São duas coisas que jogam contra. Então, a pressão de curto prazo é de desvalorização das ações. A longo prazo, você tem a questão seguinte, que o petróleo é sempre uma coisa que é um recurso finíssimo, e que ainda não foram desenvolvidas tecnologias suficientes para poder substituí-lo de maneira perfeita. Então, qual é a coisa de longo prazo do petróleo? A gente sempre precisa dele, né? E até agora não se resolveu isso. Então, essa é a tendência de longo prazo. Então, diz que um negócio bom é uma empresa de petróleo e o segundo negócio bom é uma empresa de petróleo, mesmo que mal administrada, né? Então, quer dizer, continua dando que é uma coisa que sempre gera muito recurso, né? Em função da necessidade da humanidade de energia, né? Oliver, uma outra coisa que está sendo muito falado, principalmente devido à inflação, aí aumento de juros, tal, assim, a gente chega, vê nas redes de televisão, falando às vezes, o tomate nos últimos 3 meses aumentou 20%, 30%, a cebola 20%, tal. E quando a gente vai no mercado, às vezes vê, e não abaixa, porque você demora lá na frente, 3 meses depois, abaixa um pouco, tal, mas o aumento de, às vezes, 300%, 200%. Como é que isso funciona? Bem, eu acho que a gente pode primeiro definir inflação, o que é. Inflação é uma alta generalizada em preços, mas de todos os preços da economia, né? E cada preço tem um peso, uma importância, né? Então, vou imaginar que a arruela sobe de 1000%, mas quantas arruelas são produzidas no país? Então, ela vai ter um peso no todo. Então, quando a gente fala em inflação, a gente está falando uma média. Quando a gente fala em custo de vida, é uma coisa parecida com inflação, o aumento do custo de vida, mas tem a ver com um padrão de consumo. Então, você pode imaginar que existem índices de custo de vida dependendo dos níveis de renda e dos padrões de consumo, sim, até em termos regionais. Se a gente brinca assim, imagina um bêbado, né? O cara só toma cerveja e cachaça. Para ele, os preços que vão ser relevantes vão ser a cerveja e a cachaça. Então, se você imaginar o custo de vida daquele indivíduo, se a cerveja subir 30%, a cachaça 40%, na média aí, ele consome meio a meio, ele teria um custo de vida aumentando em 30% no ano, por exemplo, né? Se por um acaso se fosse o contrário, digamos, caísse o preço, ele poderia até ter uma deflação, né? Uma queda do custo de vida dele se os preços caíssem desses produtos que ele consome. É claro que os indivíduos não vivem só de cachaça e cerveja, ele vive de cachaça, cerveja, tomate, arroz, combustível, tem uma série de coisas que as pessoas dependem, educação. Então as famílias têm uma cesta de consumo. Vai depender de quanto que as pessoas gastam. É claro que normalmente as pessoas só olham para aquilo que subiu de preço, né? Então, por exemplo, eu já cansei de ver gente, às vezes até fica com raiva dos economistas quando eles falam umas coisas bem assim. Mas eu acho que a inflação não foi só isso, porque o ônibus subiu 40% esse mês. Aí eu pergunto, mas quantos meses ficou? No mês que não subiu, você não falou que era 0%. Então é a média, 40% daquele mês, mas tem os outros meses que ele não sobe.
né? Então nem todo preço sobe todo dia, tem preços que caem, dependendo da sazonalidade. Se a gente pega um caso que nem o tomate, vamos imaginar que o tomate aumente 300%. Primeiro que o peso do consumo de tomate no custo da alimentação, ele é relativamente pequeno. E segundo, que vamos imaginar que se o tomate subir muito, a maioria dos indivíduos vai reduzir o seu consumo também. Então o próprio peso não vai ser tão significativo em termos de aumento. Então você tem que levar em consideração essas variáveis, esses ajustes também na quantidade consumida em função dos aumentos de preço. Entender então que, no caso do custo de vida, ele é uma média, então a primeira coisa é isso, né? É uma média e depende do padrão de consumo de cada pessoa, de cada grupo familiar que está sendo estudado. Isso entra mais ou menos dentro da próxima pergunta que eu ia te fazer, em relação a o que vale a pena você comprar um carro zero usado, está mais ou menos dentro disso também. Porque, né? na verdade, a questão do consumo, então, vale a pena comprar um carro zero usado? Depende muito dos teus objetivos, né? Você pode fazer uma conta que seja exclusivamente econômica, né? E às vezes, se você fizer uma conta exclusivamente econômica, dá a impressão que às vezes o usado vale mais a pena. Você tem que botar as coisas no ponto do lápis, né? Se você imaginar que se você gastar 50 mil num carro e tirando a concessionária ele já perde 20% do valor de mercado, ao tirar da concessionária, você já está perdendo 10 mil na brincadeira, né? Então pegar 40 mil e comprar um carro nesse valor, você já tem 10 mil ganhos quase de um gasto inferior, né? E agora, por outro lado, tem que ver esse usado, qual vai ser o padrão de manutenção dele, se a manutenção dele vai ser maior ou menor. Então essas coisas todas você vai ter que colocar no papel e fazer a conta do ponto de vista estritamente econômico. Mas às vezes ter um carro novo pode ser uma questão da demonstração de status, ou de um prazer que a pessoa sente. Então, para a pessoa ter um carro novo, o chamado cheiro de carro novo, para ela tem um valor e que vai além do preço que ela está pagando. Então, a decisão de comprar ou não comprar passa pelos desejos do indivíduo. Do ponto de vista das vantagens, do custo disso daí, aí já é outra coisa que tem que ser analisada. Sempre, não é só questão de comprar um carro, comprar qualquer coisa, as pessoas sempre têm que ter uma ideia das oportunidades que estão associadas àquela possibilidade de compra, né? Então, assim, já que a gente está falando isso, é sempre bom o seguinte, o indivíduo ter sempre uma reserva, né? Tem gente que às vezes conta, por exemplo, mesmo assalariado, eu já cansei a gente cansa de ver, acompanhar isso daí. O cara conta com o salário do mês que vem. Depende, né? Nem todo salário do mês que vem está certo. Digamos, de um funcionário público federal, por exemplo, que já há vários anos, no segundo dia útil do mês lá está, ou às vezes até no primeiro dia útil já está o salário depositado, esse mais ou menos sabe quanto está para ganhar. É claro que ele tem uma expectativa de inflação, então ele pode relativamente contar com aquele salário. Mas para a maioria dos trabalhadores assalariados, você não vai ter essa certeza, né? Que mesmo a empresa devendo, quem diz que ela vai pagar o cara no dia esperado? Ela pode atrasar esse pagamento. Então, as pessoas no geral, e principalmente quem ainda depende, às vezes, de vender alguma coisa para receber, devem contar com a sua renda para gastar só depois que ela entrar no seu caixa. Entrou no seu bolso, tenha certeza. E tem que procurar sempre manter um nível mínimo de poupança e de recursos para serem utilizados em eventualidades. É o ideal. É o ideal. Você fala, mas isso é difícil? Parece que o brasileiro está começando... Tem algumas pessoas que estão nesse caminho, mas ainda tem muita gente que gasta sem ter a certeza da renda e acaba não formando. Por exemplo, você fala, não, isso é difícil. Não, às vezes você recebe recursos inesperados. Em vez de você transformar isso em consumo, abata dívidas elevadas que você tem. Isso é uma maneira de gerar problemas futuros. Não gerar problemas futuros. Se não tem dívida, melhor ainda, junte recursos para poder utilizar. Então, 13º, essas outras coisas, a gente tem que sempre saber se programar de forma adequada para poder evitar ter problemas inesperados. Aliás, essa coisa dos problemas inesperados é ótimo, porque é o que eu ia te falar agora. A gente viveu a década de 70, 80, 90, algumas crises, né? Mas parece que nós estamos vivendo um momento agora que foi institucionalizado a crise. É uma crise real, estamos vivendo uma crise real. Uma crise
realmente estamos em crise, o que os economistas chamam até de recessão. Se a gente quiser comparar um padrão, eu diria que a gente está numa situação similar em termos de recessão ao que a gente viveu no ano de 81. Né? Fazendo um paralelo até uma coisa... eu voltei das minhas férias em janeiro de 81 numa empresa que eu trabalhava e fui mandado embora logo em seguida. Nessa época eu não tinha formação em economia, essas coisas que eu falei sobre as reservas, as coisas, eu não tinha absolutamente nada. Imagina você, como muitos trabalhadores, estar mergulhado numa crise. Como agora, né? Você cada vez mais tem uma parcela de pessoas que estão sendo jogadas na situação de desemprego e sem uma retaguarda financeira, né? Então, às vezes até nem tendo acesso aos chamados direitos que seriam o seguro-desemprego ou coisas similares, às proteções que o trabalhador poderia ter. De certa forma, o que acontece? Talvez a gente esteja numa situação melhor do que os anos 80 no seguinte aspecto. A gente cresceu muito durante 12 anos o emprego. Sim. Então você chegou em patamares muito elevados para os trabalhadores brasileiros, a ponto do próprio... Na época o número de desemprego era muito maior. Na verdade, os anos 80, em 81, você vinha de uma época de crescimento, mas de um crescimento de geração de emprego muito menor do que a gente viveu. A gente passou pelo menos 12 anos com um crescimento considerável do número de formalizações, de empregos formais sendo registrados, o que foi bem significativo. Então você está sofrendo uma crise em cima de um padrão mais elevado. E isso daí, então, quer dizer, Agora, para as pessoas que a partir já de 2014 já começaram a ficar desempregadas, essa situação não está boa. Então, como se a gente tivesse já uma boa parte de 2014 pessoas entrando, ficando desempregadas. O ano de 2015 também a gente tem uma possibilidade muito grande de um volume grande de pessoas estarem incorporando e expectativas não tão boas para 2016. Né? Não tão boas. Não tão boas, quer dizer, ninguém arrisca falar que a recuperação começa já em 2016. Então, a gente já começou em 2014, o segundo semestre pelo menos você a gerar desemprego. 2015, a possibilidade de destruição de postos no ano, então se você tem mais gente sendo mandada do que contratada é real, então o número ser negativo, ou seja, destruição de postos de trabalho formais. E 2016 ninguém ainda sabe o que vai acontecer, né? Então as estimativas não são otimistas. Então você tem, agora, isso acontece em cima de um volume de emprego maior do que no final dos anos 70 para o início dos anos 80, né? Então, a diferença está aí, mas não é nada agradável estar desempregado, ser jogado fora do mercado de trabalho, porque como a maioria dos trabalhadores tem praticamente a renda que garante o seu próprio mês, a hora que você sai de uma renda pode ser até baixa, mas você zerar essa renda é uma situação que para as famílias não é nada agradável. Pessoal, esse é o Lorival deu uma prévia para a gente aqui, para vocês terem uma ideia. A coisa parece que é séria, né? Mas queria deixar alguma observação. Não, na verdade, a gente tem que... não existe nada de fatalidade e nada de pré-definido, né? Então, é fundamental que as coisas sejam feitas no sentido de a gente passar o mais rápido possível por essa crise, né? De certa forma, a classe política tem uma responsabilidade muito grande, né? É muito engraçado essas brigas entre governo e oposição, na qual você observa que tem má fé, eu diria até dos dois lados, né? Então você observa má fé. Então você, na verdade, é o seguinte, por que de repente você pega um caso, por exemplo, quando a oposição começa a fazer certas coisas que a situação, aliás, começa a fazer certas coisas que a própria oposição havia pregado, aí a oposição vai contra, vota contra. Aprova coisas que você sabe que seriam complicadas, são complicadas. Então, você tem que ter uma racionalidade na hora que você discute. Está faltando isso. Isso aí a gente também, o otimismo aí fica difícil. Nesse aspecto fica difícil, mas assim, a população pode fazer pressão sobre os seus representantes para que eles ajam de maneira um pouco mais racional na hora de enfrentar essa crise, né? A gente tem que também priorizar, né? Eu acho que as dificuldades, o próprio governo está tentando equacionar uma série de coisas,
Mas eu acho que ainda falta definir melhor um pouco as prioridades de onde você gasta, de onde você, mesmo com todas as dificuldades, com toda a pressão inflacionária e tal, a gente tem que, eu costumo brincar assim, eu sou meio coreano sobre esse aspecto, né? A Coreia teve uma determinada crise, eles pegaram o recurso do FMI, depois o FMI queria que eles gastassem do jeito, falou, não, agora o recurso está no nosso bolso, nós vamos gastar do jeito que nós queremos. E eles saíram da crise priorizando o quê? Investimento e inovação, saíram muito à frente dos outros. Existe uma série de coisas que podem ter impactos, então, de uma hora para outra, você tem que definir, então, tudo bem, ó, eu tenho obras, a questão do investimento é a coisa que tem que ser preservada, né? Então, por mais, tem coisas que são estruturais. Então, se você imaginar, por exemplo, para te dar um exemplo simples, assim, que pode parecer mesmo. Pega uma coisa, a gente está falando da região, né? Vamos daqui para Bicas, né? Daqui para Bicas você tinha agora um projeto de dar uma melhorada lá na BR-267, nesse trecho, né? Ora, uma das coisas, se você pega um carro e vai para lá, é a inexistência de acostamento ou a inexistência de terceira pista em trechos críticos. Uma viagem que você poderia fazer em meia hora, você faz em 1 hora, com gasto de combustível mais elevado. Multiplica isso, né? Então, um investimento desse tipo tem impactos sobre a redução de consumo imediato de combustível e tem impactos sobre, por exemplo, a ligação de... É como se Bicas estivesse vindo mais para cá em termos de... a distância tivesse diminuído, e o que permite melhor integração entre as duas economias locais, né? Permite trânsito das pessoas, permite uma série de coisas. Então, coisa pequena, mas que tem impactos sobre redução de custos de produção local, ou o que a gente chamaria de produtividade sistêmica, né? Então, a região toda melhora. Isso vale para uma série de investimentos. Assim, você tem que falar, isso vale a pena ser feito, tem que ser priorizado. Para a gente, quando sair da crise, sair num patamar mais elevado, né? Então, certo, você cortar aleatoriamente gastos pode ser uma coisa complicada, né? Você falou assim, em resumo, tudo tem sua peculiaridade, a coisa não é tão simples assim, né? E tem que ser investido mais atenção em relação aos políticos, né? Porque parece que tudo aí está em volta da política, né? Todo resultado econômico. Política é fundamental, né, nessa história, e o controle da população sobre os seus representantes é muito importante, né? Mas você tem certeza, vou ter nesse indivíduo ou nesse partido, mas eu sei quem é, eu tenho que ir atrás, eu participo, eu cobro, né? As pessoas manterem coerência nas suas decisões, né? Pessoal, ano que vem tem eleição, né? Vou deixar essa aí, aquilo ali, ó. Prazer, tá? Parabéns ao Baluarte, tá? E se quiser conhecer aqui a economia, agora está... Nós estamos em prédio novo aqui. Eu fiquei um pouco perdido por causa disso. Agora aqui em cima, atrás da Odonto... Às vezes o pessoal reclama de determinados gastos públicos, né? Mas, por exemplo, aqui é um gasto público bem feito. Por exemplo, nós estamos aqui num prédio novo, a gente está atendendo de maneira com boa qualidade. Mais de 500 alunos de graduação, uns 70 alunos de pós-graduação, 400 entre mestrado e doutorado. Nosso corpo docente, quase 100% tem doutorado e uma alta produção científica, né? Então a gente tem trabalhado e tem procurado produzir conhecimento para, inclusive conhecimento regional, né? Que ajuda, que a ideia que se preocupa com o desenvolvimento local, né? Então a faculdade ela tem essa perspectiva, ela tem essa preocupação, né? Não é só a questão, uma coisa que é importante, nós somos uma geração de capital humano, então, os graduados em economia, em ciências econômicas, e os mestrandos e os que terminam mestrado e doutorado em ciências econômicas, mas a produção de conhecimento também é fundamental, né? E de brinde vocês ainda vão ter uma vista magnífica. Não, é uma beleza. Venham visitar aí. Não, vale a pena. E o prédio está... O prédio está muito bem equipado. Nosso problema de preocupação é daqui para frente, quer dizer,
a gente continuar os recursos de custeio para poder manter nossas atividades, né? Que, novamente, a questão das priorizações. Para mim, a educação é prioridade. Então, se você tem que fazer ajustes, o último lugar a você cortar é educação. É o primeiro. Nunca se sabe. Né? Eu ainda tenho fé que a educação seja preservada. Né? Nossa, fundamental. Fundamental. Tá bom? Até a próxima, então. Valeu, pessoal. Agora a gente vai tomar um cafezinho.